Muito bem, pessoal, seguindo com os riscos biológicos, vamos falar sobre os demais riscos biológicos da lista de doenças do trabalho do Ministério da Saúde. Lembrando que nós já falamos sobre as bactérias, já falamos sobre os bacilos, vírus, e seguindo com a lista, nós vamos ver aqui, aqui na lista estão em amarelo primeiro as doenças bacterianas, a seguir em verde as doenças virais, que nós já vimos, e agora em azul as doenças por fungo e as doenças por protozoários. Então esses são os agentes biológicos que estão na lista oficial brasileira de doenças ocupacionais. Então, voltando aqui no slide, os próximos agentes são então os fungos. Os fungos, que são agentes biológicos que estão muito presentes na natureza. Alguns deles são macroscópicos, como por exemplo os cogumelos, né? Ou esse tipo de fungo que é conhecido como orelha de pau, e os fungos microscópicos, que só conseguimos ver através do aparelho microscópio. São seres muito pequenos e são os que têm importância para fins ocupacionais. Então, são os microscópicos, que estão aqui em vermelho, que causam infecções em seres humanos e nos trabalhadores. Então, podemos dividir os fungos que podem acometer os trabalhadores em infecções superficiais, fungos que são superficiais, e fungos que acometem o organismo de uma maneira mais complexa, ou seja, sistêmico, pega várias regiões do corpo. As infecções por fungos superficiais são extremamente mais comuns na comunidade em geral, e algumas atividades laborais podem favorecer o surgimento dessas micoses superficiais, né? São as chamadas dermatofitoses, que derma vem da pele, fitose, o fungo da pele. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma Tinea pedis, ou seja, uma micose do pé, que é o famoso pé de atleta. Aqui nós temos uma Tinea cruris ou corporis. Cruris é mais quando está só na região da virilha, quando pega o corpo inteiro, então Tinea corporis. Aqui nós temos uma infecção por cândida na pele, muito comum em mulheres que trabalham com muita água, lavadeira, pessoa que trabalha em cozinha, uma micose intertriginosa por cândida, e as micoses sistêmicas, como, por exemplo, a paracoccidioidomicose ou blastomicose sul-americana, que pode acometer o corpo humano como um todo. Então, as dermatofitoses ou micoses superficiais ficam localizadas só na pele, enquanto algumas micoses podem acometer o corpo inteiro. A cândida é uma micose que em alguns casos pode acometer o corpo inteiro, como nós estamos vendo aqui no esôfago de um indivíduo. E aqui a paracoccidioidomicose, que é uma micose que acomete vários órgãos do corpo. Dentro das micoses superficiais, lá na lista está escrito lá, dermatofitose ou outras micoses superficiais. Acontece quando da exposição ocupacional a fungos do gênero Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton em trabalhos em condições de temperatura elevada e umidade, tipo cozinhas, ginásios, piscinas e outras situações específicas de exposição ocupacional. Então a micose, o fungo, ele se desenvolve bem quando há calor e umidade. Então atividades onde o trabalhador fique muito suado ou úmido, molhado e com calor,
favorece o surgimento das micoses superficiais. Então aqui nós temos uma tinea corporis, que é uma micose pegando todo o corpo. Veja que pegou o braço, pegou aqui o braço também, o corpo inteiro, aqui no pescoço tem um pouco. Então é uma micose que acometeu toda a pele do corpo do trabalhador. Aqui uma tinea pedis, ou pé de atleta, né, que pegou o pé, os dedos, também extremamente comum, é chamado pé de atleta porque dá muito em atletas que não cuidam de enxugar bem esse pé, ou ter os cuidados, porque o pé fica muito suado durante a prática de exercício, às vezes toma banho em banheiros públicos cheios de atletas e isso facilita a disseminação do fungo. Então precisa de um cuidado maior para evitar esse tipo de situação. Aqui uma tinea cruris, pegando mais a região genital, da virilha. Aqui uma micose de unha, uma onicomicose, né, que é a micose da unha em si. Pega a pele, mas aqui está pegando a raiz da unha, então a unha nasce defeituosa, com falhas de crescimento, grossa, feia. Então essa é uma micose de unha. A candidíase também, a cândida, que é um fungo microscópico, ela pode também então acometer a pele e a unha e, em alguns casos, acometer sistemicamente, pegar o organismo como um todo. Então aqui, como eu disse, em situações onde há umidade e calor, em quem fica com o tempo todo com a mão molhada em lavadeiras, em pessoas que trabalham em cozinha, ou qualquer outra situação de industrial que exige que a pessoa esteja sempre com a mão molhada em ambientes quentes, favorece ao surgimento desse tipo de micose, que é uma cândida intertriginosa. A cândida também pode acometer a unha. Vejam que ela dá uma micose na borda da unha. A unha nasce com um certo defeito, um pouco diferente daquela micose da onicomicose. Aqui uma onicomicose clássica, aqui uma micose por cândida na unha. Vejo aqui uma paronique, que a gente fala, uma infecção por cândida no canto da unha, também bastante comum em quem mexe muito com água, lavadeiras, cozinheiras. Então aqui na lista oficial brasileira está lá assim: exposição ocupacional a Candida albicans, Candida glabrata, etc., em trabalhos que requeiram longas imersões das mãos em água e irritação mecânica das mãos, tais como trabalhadoras de limpeza, lavadeiras, cozinheira e outros. Então, um quadro bastante comum nesse tipo de trabalhador. A cândida, em algumas situações onde o indivíduo esteja com a resistência muito baixa, tipo AIDS, ela pode acometer o indivíduo como um todo, pegando o esôfago, língua, intestino e uma disseminação pelo corpo. Dentro lá da ANR32, os fungos superficiais e cândidas são classificados na classe 2 de risco, ou seja, o risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. O tratamento das micoses superficiais e cândidas, elas são através de medicamentos antifúngicos. Na maioria das vezes basta a aplicação de creme e, em algumas situações, dependendo da extensão da lesão, pode ser usado medicamentos via oral de 4 a 8 semanas de tratamento, com exceção das unhas, que demoram mais tempo, podendo levar até 1 ano de tratamento para as unhas dos pés. Quanto à prevenção, não existe vacina para fungo. É importantíssimo o cuidado com a higiene. Então, os trabalhadores que trabalham muito tempo suado, no calor, têm que secar cuidadosamente as regiões de dobras do corpo, então virilhas, axilas, dedos dos pés, etc. Após o trabalho, a troca de roupa com frequência, não usando a mesma roupa
do dia anterior. Então, esses cuidados evitam o surgimento das micoses. Evitar de ficar molhado ou suado durante longos períodos, ambientes muito quentes. Então, aí nós temos que trabalhar a parte da higiene e da engenharia ambiental, melhorando a qualidade desses ambientes, evitando o calor excessivo. E roupas e calçados arejados. A paracoccidioidomicose ou blastomicose sul-americana ou blastomicose brasileira ou doença de Lutz é um fungo que ocorre em exposição ocupacional ao paracoccidioidomicose brasiliensis, principalmente em trabalhos agrícolas ou florestais, em zonas endêmicas, ou seja, em regiões onde ocorre a doença. Essa micose ela pode estar no solo, na poeira das vegetações, e o indivíduo inalando, esse fungo é aspirado e acomete principalmente a mucosa da boca e a mucosa respiratória, nariz e tal, e vai até acometer o pulmão. E é uma micose muito grave, pode levar à morte, porque ela acomete todo o corpo, levando a uma situação de uma infecção muito grave. Vejo que aqui o indivíduo tem gânglios no pescoço com a micose, tem no rosto. Vejam a gravidade dessa infecção pulmonar. Aqui nós temos um raio-x normal, para lembrar para vocês que esse preto aqui é o pulmão. Pulmão no raio-x é preto, certo? Essa mancha branca aqui é o coração. Aqui o outro pulmão. Então, lembrando que manchas brancas é que são problemáticas no raio-x. Então, aqui nós temos uma imensa mancha branca, uma pneumonia severa de um lado e do outro do pulmão, causada por esse fungo, tá? É uma pneumonia muito grave, pode levar à morte desse indivíduo. E muitos trabalhadores morrem dessa doença, dessa micose. Também é classificado como classe 2 pela NR32, com risco moderado para o trabalhador e baixa probabilidade de disseminação para a comunidade. É tratada através de antifúngicos sistêmicos, ou seja, através de antifúngicos tomados via comprimido ou via injeção, dependendo do quadro. E o tratamento pode levar até cerca de 1 ano. Não existe vacina para essa micose, a blastomicose sul-americana. É um fungo oportunista, presente no solo. Geralmente a contaminação se dá na juventude e recrudesce aos 40, 50 anos em trabalhadores rurais, etilistas, ou seja, alcoólatras, tabagistas e desnutridos ou com alguma forma de deficiência imune, ou seja, com baixa resistência. Então, é uma doença que predomina nos trabalhadores rurais, desnutridos, alcoólatras, tabagistas ou com alguma baixa resistência orgânica. É uma micose que se aproveita dessa situação de baixa resistência do corpo. Devemos combater o tabagismo e o alcoolismo entre os trabalhadores da zona rural, que leva a uma baixa resistência do corpo, favorecendo a desnutrição e favorecendo o surgimento dessa grave infecção fúngica. Alimentação adequada, uso de equipamentos de proteção respiratória nas atividades agrícolas onde tenha exposição à poeira. Então, terraplanagem, preparo de solo, jardinagem, transporte de produtos vegetais, pois o fungo está presente nessas situações. Então, basicamente a prevenção se dá no combate ao tabagismo, ao alcoolismo, uma boa nutrição e ao uso de equipamentos adequados. Agora, seguindo com a lista, nós temos os parasitas. Vamos voltar à lista. Aqui está a lista. Vejam que nós temos os parasitas como os últimos itens da lista. E entre eles está a malária e a leishmania.
vamos voltar ao slide aqui. Vejam que apesar de lá na NR9 tratar de fungos, parasitas e protozoários, nós não temos na lista parasitas metazoários, ou seja, parasitas grandes, parasitas macroscópicos na lista oficial brasileira. Nós só temos protozoários na lista oficial brasileira. Por isso que eu sempre digo que aqui eles fizeram uma divisão apenas didática. Na verdade, os protozoários são parasitas unicelulares. Então, protozoários são parasitas unicelulares, ou seja, microscópicos, como nós vamos ver a seguir. Então, estão aqui os parasitas. Nós podemos dividir os parasitas em metazoários, ou seja, macroscópicos. Nós conseguimos ver sem aparelho. Esses parasitas metazoários podem ser ectoparasitas, ou seja, parasitas externos, como por exemplo aqui nós temos um piolho, ou endoparasitas, que são parasitas internos, como por exemplo aqui a tênia, o ascaris, a famosa lombriga, né? Então são parasitas metazoários, ou seja, macroscópicos, nós conseguimos ver sem necessidade de aparelhos, e eles podem ser externos ou internos. Só que esses metazoários não estão lá na lista. Os que estão na lista são os protozoários, ou seja, são agentes parasitas microscópicos. Nós temos vários protozoários que podem acometer o ser humano. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo uma giardia, aqui uma ameba, aqui um trypanosoma cruzi. São todos protozoários que só podem ser vistos através de um microscópio. E são muitos agentes protozoários que podem dar doença no trabalhador, mas a lista só traz 2. A malária, então, exposição ocupacional ao Plasmodium. Plasmodium é o parasita, é o protozoário da malária. Nós temos alguns tipos de Plasmodium, o malari, o vivax, o falciparum e outros, principalmente em atividades de mineração, construção de barragens ou rodovia, ou extração de petróleo e outras atividades que obriguem a entrada dos trabalhadores em zonas endêmicas. Nós vamos ver que a malária é transmitida por um mosquito do tipo Anopheles ou mosquito prego, e após a picada que transmite o protozoário, ele entra na corrente sanguínea e começa a destruir as hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue, entre outras agressões ao organismo. A malária é uma doença que pode ser fatal, mata muitas pessoas no mundo inteiro anualmente. Aqui vocês podem ver que em 2015, pela Organização Mundial da Saúde, morreram no mundo 429 mil pessoas devido à malária. Então, no mundo inteiro, há cerca de 200 milhões de pessoas infectadas pelo plasmódio, causando a malária. Os diversos tipos de malária, como nós dissemos, malária, por falciparum, por vivax, enfim, a falciparum é a forma mais grave da malária. Aqui no Brasil nós temos, principalmente na região amazônica, é uma doença endêmica ali da região. O mosquito prolifera em regiões úmidas, alagadas, então a Amazônia, por sua umidade, favorece o surgimento da malária lá. No Brasil, ao longo dos anos, nós estamos tendo uma queda do número de casos de malária, mas ainda muita gente é acometida de malária e muitos brasileiros ainda morrem de malária. O Plasmodium é classe 2 pela NR32, também com risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. A malária é tratada com medicamentos antimaláricos
podendo ser via injetável ou oral, e isso vai depender da gravidade do quadro e do tipo de plasmódio. Conforme o tipo de plasmódio, ele pode dar uma malária mais grave, e o tempo de tratamento também vai depender dessas situações de gravidade e do tipo de plasmódio. A prevenção: não existe vacina para o protozoário da malária. A proteção em relação ao mosquito é essencial, então quando você estiver em área onde tem prevalência da doença, você deve usar repelentes, roupas de proteção para evitar a picada do inseto, mosquiteiros nos lugares de repouso, tela nas janelas, etc. Principalmente ao amanhecer, ao final da tarde, que são os horários onde o mosquito prefere picar, pela manhã e ao final da tarde. Evitar os locais onde são criadores de mosquitos, tais como beira de rios e regiões inundadas, ou seja, úmidas. O mosquito prolifera muito nessas regiões. Combate ao mosquito em algumas regiões e medicação preventiva para exposição a situações de risco. Então, quando o indivíduo vai para uma área de alto risco para a malária, às vezes tem que se fazer medicação preventiva, profilática. Leishmaniose. A leishmania também é um protozoário, está aqui como é que ele é. Ele é transmitido também por um mosquito, dessa vez é um Phlebotomus ou mosquito palha. É considerado ocupacional quando o trabalhador se expõe à Leishmania brasiliensis em trabalhos agrícolas, florestais, em zonas endêmicas que possam expor esse trabalhador ao mosquito. A leishmaniose, nós temos a forma tegumentar, ou seja, mais de pele ou cutânea, e temos a leishmania visceral, que acomete o corpo como um todo, podendo acometer vários órgãos. Aqui nós vemos um indivíduo com leishmaniose, o fígado dele está bastante aumentado, o baço também foi desenhado aqui. Então, um aumento importante das vísceras pela leishmania, um grau de emagrecimento, e é um parasita, um protozoário que acomete também muitos animais, entre eles os cães. Então, uma forma de contaminação é através do cão contaminado ser picado pelo mosquito e depois o mosquito picar o ser humano. A leishmaniose também é classificado como classe 2 pela NR32. O tratamento se faz com medicamentos antimoniais pentavalentes, sistêmicos injetáveis. E, dependendo do tipo, são feitas injeções diárias deste medicamento. Intra-hospitalar, você vai ao hospital e toma a injeção desse medicamento, é um medicamento forte. E essas injeções vão até cerca de 30 dias de tratamento. Não existe também vacina para o combate à leishmaniose. A proteção em relação ao mosquito, tal qual a malária, usar repelentes, roupas de proteção, mosquiteiro, telas nas janelas, etc. Principalmente também ao amanhecer e final da tarde, evitar locais de mata em regiões endêmicas da doença. Combate ao mosquito e cuidados preventivos com os cães. Vacinação, existe vacinação para os cães, uma vacina que protege parcialmente o cão de se contaminar com essa doença. Coleiras repelentes de mosquito nos cachorros e a vigilância através de zoonose. Em alguns casos é necessário o sacrifício dos cães para evitar a disseminação da doença. Lembrando que nós já falamos em outras aulas, que não é porque a doença não está na lista que ela não possa ser considerada uma doença do trabalho. Depende do tipo de exposição que esse trabalhador teve. Então, aqui na Lei 82.13, que trata do acidente da doença do trabalho, lá no artigo 20, parágrafo 2º, está escrito lá: em caso excepcional,
constatando-se que a doença não é incluída na relação prevista, ou seja, na lista, resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deverá considerar como acidente de trabalho ou como doença do trabalho. No artigo 21 diz: doença do trabalho também são as doenças provenientes de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros agentes biológicos que não estão na lista e que podem ser considerados doenças ocupacionais em algumas situações, tipo ameba, tipo doença de Chagas, tipo toxoplasmose, que são protozoários, né? São parasitas unicelulares. Então, algumas situações você pode considerar como uma doença ocupacional. Por exemplo, um indivíduo que lida com esgoto, trabalha frequentemente exposto ao esgoto, em atividade de manutenção, de tubulação, essas coisas, e pega uma ameba, pode ser, nesse caso, considerado uma doença ocupacional. Doença de Chagas é transmitida por um barbeiro. Se você expõe o trabalhador ao combate ao barbeiro, por exemplo, um trabalhador que vai lá dar combate numa região onde está tendo muito barbeiro e pega a doença de Chagas, ele se expôs a uma situação que causou a doença. Toxoplasmose, que é uma doença também causada por protozoários. Assim também, trabalhadores que podem pegar parasitas metazoários grandes, como a esquistossomose, né? Digamos, um trabalhador que trabalha em alguma atividade em águas contaminadas por xistossoma. Então ele pode adquirir essa doença, esquistossomose, e aí ser considerado uma doença do trabalho. Aspergilose, que é outro tipo de fungo que pode acometer pulmão. Então, não é porque não está na lista que essa doença não possa ser considerada do trabalho. Depende do tipo de situação que favoreceu o trabalhador adquirir aquela infecção por um desses agentes biológicos. Muito bem, próxima aula nós vamos falar um pouco mais da NR32 em relação aos agentes biológicos. Vamos falar da insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial e sobre o I-social em relação aos agentes biológicos, e aí finalizamos os agentes biológicos. Façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar o nosso canal. Muito obrigado.